Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, já chegamos aqui no quinto vídeo, chegando quase na metade aí dessa série de 13 temas, onde estamos estudando sobre as lições de fé no livro de Josué. Hoje nós vamos estudar o tema Deus luta por vocês. Mais uma vez vamos entender essa questão de luta antes que o pessoal saia pegando aí facão e lutando pela rua. Não é por aí, né, pessoal? A lição anterior trouxe bastante luz sobre esse tema, mas hoje nós vamos aprendendo um pouco mais sobre Deus luta por você, meu irmão. Nós estamos aqui com o quarteto completo, né? Temos aqui o Ricardo, o Alexandre e também o Marcos André. Estamos aqui completos também porque você nos assiste, né? Apesar que nós gravaríamos só para nós assistirmos aqui e dedicarmos um pouco desse tempo, mas que bom que você assiste, que você dá o joinha, você se inscreve no canal, que você comenta, ou seja, que você ajuda aí a difundir, divulgar um pouco mais da Palavra de Deus, do estudo da Palavra de Deus, beleza, pessoal? Mas chega de introdução e vamos para a lição. Bem, pessoal, antes de nós iniciarmos aqui estudo aqui do quinto tema, queria agradecer aqui nominalmente a Vilma Oliveira, a Laura Cruz comentando conosco, né? Estou aqui aprendendo, que bom. Sandra Vittar deixando aquele olá, meninos, todos da família Entre Linhas, como é bom, né? Estudar o tema da lição contextualizado aqui com os conteúdos. Temos aqui também o comentário do irmão João Cavaco, um abraço aqui, irmão João Cavaco, ele relaciona aqui Moisés e Josué, seja forte e valente, a conquista da terra, a divisão do livro de Josué e também o próspero e com sucesso, né, que é o tema aí da primeira lição. Temos aqui também a participação nos comentários da Adriana Kuhn, que sempre marca a presença, né, Adriana? Sônia Azevedo, Veras Simões e também Eloy, deixa eu só pegar o nome completinho aqui para ficar mais bonitinho, e Heloísa Iwankil. Aí o sobrenome posso ter errado a pronúncia, mas valeu, Heloísa, estar conosco aqui de Cacoal, Rondônia. Um abraço aí, pessoal de Cacoal, em Rondônia. E temos também aqui, por último, hoje, deixa eu ver se é por último, é uma clínica odontológica, então não vai ter o nome aqui exatamente de todos, mas é Sorrideal Clínica. Já tá virando merchan aqui os comentários dizendo. Conheço o Cacoal, já estive lá nessa cidade. Ah, é? Do Cacoal? É, lá em Rondônia. Ah, isso aí. E Heloísa, isso mesmo. Heloísa, desculpa. Pessoal, valeu pelo comentário de todos vocês, né? Com muito carinho que a gente recebe, lê, mesmo os que criticam às vezes, faz parte aí da vida e faz com que a gente movimente aí esse conteúdo dentro da plataforma do YouTube. Quando você comenta, quando você dá um joinha, o YouTube aumenta a relevância desse conteúdo e sugere esse conteúdo para outras pessoas, beleza? Valeu mesmo. Mas vamos iniciar aqui, né? Deus luta por você, Deus luta por mim, né? Deus é quem luta por nós, né? Vamos agora clamar mais uma vez que o Espírito Santo nos guie nesse estudo para que possamos, nas falas, nas leituras, nas ideias, tudo seja para edificação, né, daquele que ouve e também dos que falam. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador, mais uma vez gratos somos a Ti, Senhor, pela semana. Obrigado aí pelas batalhas. Mais uma vez vamos estudar que o Senhor luta por nós, sim. Temos essa certeza e por isso estamos aqui, porque o Senhor lutou por nós, venceu muitas batalhas e nos ajudou a vencer aquela que cabia a cada um aqui vencer, Senhor. E aqui nós perdemos, ainda estamos aqui sob a Tua graça, Tua misericórdia, para estudar esse tema, para passar esse tempo aqui, conversando sobre a Tua sagrada palavra, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue iluminando aqui o Ricardo, o Alexandre, o Marcos, a mim, cada ouvinte, para que possamos, Senhor, através das Tuas palavras, sermos aproximados mais de Ti, Senhor. Use-nos, mais uma vez, humildemente, não que haja mérito em nós, mas unicamente nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Então, chega aí, Ricardo, agora é com você. Bom, vamos lá. Lição número 5. Deus luta por vocês. Tão diferente da lição da semana passada, eu vou falar do meu livro no começo da minha fala e não no final.
Então, tá lá na Amazon, meu livro, No Princípio, Enquanto o Herói de 999 Faces Dormia. Tem também no livro muito a ver sobre essa questão de guerras, assim. Vai estar o link aqui embaixo, e todos os outros links vão desaparecer, vai ficar só aquele. Depois eu vou para embaixo desse vídeo aqui, né? E leiam, que daí vocês vão entender um pouquinho do que passa pela minha cabeça, se vocês entrarem naquele universo e depois acompanhar os demais volumes. Esse é apenas o volume 1, é só a primeira parte da coisa toda. Na lição dessa semana, gente, a gente continua com essa história de Deus luta por você, e vamos continuar falando dessa questão de guerra. Eu não vou reformular todo aquele discurso que eu fiz, utilizando aquelas 3 imagens, mas hoje nós vamos ter, então, para fixar, nós vamos aplicar, tá? Então, coloca rapidamente a primeira imagem, Lúcio. A primeira imagem para a gente. Vocês precisam ter em mente que tudo que vocês escutam, todas as orações, todas as palavras, todos os discursos têm um sentido. Esse sentido tem um significado, que ele é mais ou menos estável, e que ele apresenta apenas aquilo que está na aparência. Só o que está na aparência está ali. Ele trabalha com o significado dicionarizado das palavras, mas ele não traz a totalidade do sentido. Para você encontrar a totalidade, você precisa buscar na significação. A significação vai estar no contexto, vai depender de qual esfera, qual campo da atividade humana está se referindo. Vai para o próximo, rapidinho, não vamos perder muito tempo com isso. Eu já falei semana passada, quem quer se aprofundar, volta lá. Isso, exatamente esse. Gente, qualquer palavra, ela muda conforme a esfera, qual é o campo linguístico, seja filosófico, seja científico. Eu vou mostrar para vocês, para ficar bem claro, aplicando, o signo e ideologia. Vai para a próxima imagem, Lúcio. É uma palavra, não é? Então, ela, como uma palavra, funciona assim também, ó. Para os iluministas, filosofia era uma área do conhecimento. Eles lançavam um olhar mais metafísico, filosófico. Para aqueles que tinham um olhar mais social na sociologia, eles viam a ideologia como hegemônico, contra-hegemônico, a ideologia dos grupos sociais. Dentro da esfera da política, a ideologia na ideologia oficial, ideologia institucional. Para os para os psicólogos, a filosofia com um olhar na psique, na consciência individual, como a ideologia interfere na construção da personalidade e assim por diante. Isso não é a palavra? Em cada esfera, na esfera da psicologia é uma coisa, na esfera da sociologia outra, na esfera da filosofia outra, e assim por diante. Qualquer palavra é assim. E quando a gente vai para o campo do discurso, é do mesmo jeito. Volta lá um pouquinho, lá naquele slide das esferas, Lúcio. Qual que é o grande problema, gente, das esferas? Isso. Qual que é o grande problema? Esse é o tema da lição dessa semana, da lição da semana passada. Pode fugir da esfera teológica e partir para a esfera social e política. E pessoas com ideologia reacionária podem se apropriar desse discurso para justificar as suas práticas reacionárias, as suas práticas muitas vezes desumanas. Isso aconteceu vastamente na história da humanidade, vastamente. E em muitos casos, olhando a história moderna, os religiosos caíram nessa, foram nessa onda.
Ou vocês acham que o bigodinho alemão, ele não teve apoio vasto de instituições religiosas, de pessoas religiosas? Não, ele era mauzão. Batia o olho nele, via que ele era vermelho, tinha chifre, rabo, e quem chegava perto, ele percebia que ele cheirava enxofre. Não! O bigodinho alemão lá, gente, ele se apresentava como religioso. Ele era visto como religioso. E no final, a história revelou a verdade por trás da aparência de retidão do seu discurso. O que isso tem a ver com a lição dessa semana? Nós vemos ali a história de Josué, nós vemos ali Deus lutando pelo povo de Israel. Deus luta por você. Esse discurso pode ser apropriado e hibridizado dentro de um discurso político e transformado numa ferramenta de destruição, do espalhar da maldade, do espalhar da discriminação, da violência contra classes minoritárias, contra vamos utilizar os conceitos bíblicos, contra a viúva, contra o órfão, contra o necessitado. Vamos utilizar o termo do próprio Cristo, contra o próximo. Vocês percebem? Eu disse o próximo. Por quê que eu disse o próximo? Qual é o maior de todos os mandamentos? Ama o próximo como a ti mesmo. Então, quando nós entramos em temas do Antigo Testamento como esse, um orador astuto pode transformar esse discurso em uma justificativa para descumprir aquele que é o maior de todos os mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vocês entenderam? Por que é importante vocês perceberem como funciona a linguagem em sua aplicação prática e social? A gente tem a mania de achar que o discurso muitas vezes um pronome. Ah, não, o pronome certo é esse, o pronome certo é aquele. Ah, não, essa fala, ela é uma fala que é estereótipo isso, estereótipo aquilo. Não, gente, linguística social aplicada não está preocupada com pronome, não está preocupada se a piadinha ela ofendeu ou se ela não ofendeu. Não, ela está preocupada com consequências do discurso práticas, concretas, destrutivas. E a história, ela nos mostra que cada coisa, ela tem o seu espaço. Não significa que não possa ter um livro de literatura contando uma história que possa ser um mecanismo para embotar a mente e amaciar a mente dos cidadãos para que eles, no futuro, aceitem um discurso que vai ganhando cada vez mais gravidade, vamos dizer assim, cada vez mais consequências práticas danosas na sociedade. Então, assim, não se chega de uma hora para outra, vamos matar judeu. Não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Funciona, a princípio, com estigmatização. Você vai estigmatizando a pessoa como sendo inferior. Racialização. Não existe raça. Não existe raça dentro do gênero humano. Não existe raça. Raça é construção social. Nós é que inventamos isso de raça branca, preta, amarela, ou seja lá qual cor. Nós inventamos essas cores. O ser humano não tem essas cores de fato.
a raça preta. Não existe isso. Isso é uma construção social. Mas não é só dizer as cores e criar uma aquarela de cores. Não. A racialização é quando você cria essa aquarela, essa categoria, e quando você a torna inferior. Não é só criar uma piadinha, um estigma, não. Vamos falar do preto. Vamos dividir eles em classes. Isso ainda é racialização? Não. Esse é só o primeiro passo. O segundo passo é quando o branco se torna superior ao preto, quando o amarelo é apresentado como inferior. E tudo começa com estigmatizações. O simplesmente, o fulano é preto. Às vezes a pessoa fala que fulano é preto, mas ele não o vê como inferior, que ainda não foi para a segunda fase do processo de racialização. E o discurso religioso pode muito bem desembocar nisso. Vocês querem um exemplo prático? Eu vou dar um exemplo histórico, o Alexandre pode me ajudar depois. A maldição de Cã. Sabe o que é isso? Aqui no Brasil se difundiu, veio da Europa, a história de que o negro era amaldiçoado. Que Cã, ele foi o patriarca de toda a raça negra, foi amaldiçoado, e que a miscigenagem, o europeu branco, casando com uma mulata, nasceria um mestiço, e conforme fossem as gerações, viria um negro, e aí a maldição de Câncer viria um branco, não negro, né? Viria um branco, ou seja, o homem branco se relacionaria com uma mulata, e isso iria de geração em geração, até que viria um mesticinho, ia sendo clareada a raça, entre aspas, aqui no Brasil. Chamava política de branqueamento. Política de branqueamento. Isso é a apropriação de um discurso religioso dentro de uma esfera política e social transformada em uma ideologia misturada, né, com uma ideologia racista. E isso aconteceu e igrejas, isso era pregado em púlpito, se vocês querem saber. Pode parecer estranho hoje, como provavelmente daqui a 20, 30 anos vai ser estranho alguém falar que a Bíblia ela profetizava o Estado sionista de Israel. Hoje talvez não seja estranho para muitas pessoas, mas daqui 20, 30 anos, com um olhar histórico, vai ser tão estranho quanto é hoje isso que eu estou falando para vocês. E esse texto das guerras podem ser apropriados, podem refratar sentidos diversos do sentido original, numa noção de totalidade, numa noção de continuidade. Nós percebemos, nós nem discordamos do autor, o autor seguiu mais ou menos nessa mesma linha na edição da semana passada, mesmo que não tenha ficado 100% claro, alguma coisinha mais ou menos ali, que às vezes dava a entender uma coisinha errada, mas na totalidade da lição ele também foi nesse sentido. Essa guerra é uma guerra espiritual, notadamente da transição, quando chegamos na Brit Hadashah, quando chegamos na Aliança do Renovo, quando chegamos no Messias, quando chegamos em Yoshua, quando chegamos em Jesus. Isso muda, isso fica muito claro. O caráter do divino é apresentado de forma clara nos evangelhos. Agora, nós podemos, com os evangelhos, é possível entender esse caráter em face. Jesus está aqui face a face comigo? Não, não está. Mas ele se fez carne. Então ele introjeta nesse campo de saberes da humanidade. Ele se faz carne e habita entre nós. Vamos seguir
aqui, gente, ponta da linha, o livro de Josué contém algumas cenas que podem parecer perturbadoras. Algumas pessoas questionam o conceito de uma guerra divina e santa, conceito esse que não está na Bíblia, segundo o qual um grupo de pessoas recebeu de Deus ordem para destruir um outro grupo de pessoas. Isso pode ser apropriado. Por isso que eu fiz toda aquela introdução. Vocês percebem que esse tipo de história pode ser apropriado indevidamente em esferas, discursivas? Ela pode ir da teologia para a política, para a esfera social, e ter efeitos nefastos, descumprindo o maior de todos os mandamentos, levando cristãos a descumprir o maior de todos os mandamentos, ou compactuar com quem descumpre. A questão da guerra divina no Antigo Testamento é desafiadora. Deus é descrito no Antigo Testamento como Senhor soberano do universo, portanto, tudo o que acontece deve, de alguma forma, estar relacionado à sua vontade, direta ou indiretamente. Diante disto, é inevitável perguntar como Deus poderia permitir essas coisas. Na semana passada vimos que o próprio Deus está envolvido em um conflito que é muito maior do que qualquer guerra ou batalha travada na história da humanidade, como nós já falamos, né? Uma batalha que permeia todos os aspectos de nossa vida. É a batalha do bem contra o mal. Não é uma guerra específica pela formação de um Estado. Até a gente nasceu na era dos Estados. Essa noção de Estado, gente, é uma noção da modernidade. Antigamente não tinha isso, Estados. Existiam clãs, existiam etnias. Mais para trás existiam clãs, mais para trás famílias, mais para trás tribos. Essa noção de Estado, existiam reinos até, né? Mas essa noção de Estado é uma noção moderna, é uma noção da modernidade. Então, você querer pegar o discurso bíblico para justificar a existência de um Estado de apartheid em um determinado território, um Estado onde uma etnia é considerada cidadã e a outra etnia tem inúmeras restrições. Isso é o Estado de apartheid. E eu querer transformar isso em uma profecia bíblica, você está dizendo que isso reflete o caráter do divino, o caráter do Cristo. No Novo Testamento, o caráter do divino nos foi revelado. Vamos continuar aqui. Aí nós entramos na lição de domingo, a iniquidade dos cananeus. Primeira coisa, o autor da lição vai tentar fazer uma coisa que o autor bíblico não faz. Por mais que às vezes apareça uma frase, Deus fez isso por isso. Não é exaustivo. A intencionalidade do autor do texto bíblico não é, isso é nítido, porque sempre que aparece uma explicação do porquê foi feito, é uma explicação alegórica, é o cálice da iniquidade, é por causa da abominação do povo, e dá uns 2 ou 3 detalhezinhos, e só e acabou. E aí nós saímos dessa esfera da linguagem discursiva, essa parte da linguagem, o que o texto nos diz, vamos para a esfera da teologia, e o autor da lição ainda traz algumas coisas construindo sentido, buscando sentido na esfera da arqueologia. Olha, daí nós olhamos isso, olha, isso confirma a nossa fé. Olha, não, quando nós vamos para a área da linguística, é uma área da ciência. Ela vai trabalhar com princípios, parâmetros, corolários, com teorias, com base teórica, metodológica específica, marcada. Ela vai ser levada aos pares, ela sujeita a interpretações, ela trabalha com hipóteses, ela lida com a dúvida é o motor disso. A dúvida precisa ser o motor. As hipóteses precisam ser constantemente alteradas para haver uma evolução científica. Quando nós vamos para a área da teologia, a teologia se presta um outro papel.
ela tem uma estrutura de dogma, de saber dogmático. Ela parte de uma realidade dogmática e vai se construindo ali toda uma conexão entre vários dogmas, tentando dar uma coesão interna a vários dogmas, criando uma doutrina, que vai ter uma coerência interna, ou muitas vezes não vai ter essa coerência interna. Né? Não vai ter essa coisa. E daí nós temos várias doutrinas diferentes, conforme é hoje em dia, né, nos nossos tempos. Cada instituição religiosa construiu esse saber dogmático e essa coerência entre esses saberes dogmáticos e sua doutrina de uma maneira diversa, diferente. A teologia, então, também refrata sentidos. Refrata o sentido aqui, o sentido ali, o sentido acolá. Por isso que as esferas discursivas refratam sentidos. E aí nós chegamos num fenômeno chamado hibridização. Quando um discurso de uma esfera se hibridiza com o discurso de outra esfera, por exemplo, discurso religioso, se hibridiza na sociedade, dentro desse grande discurso social, com o discurso político, e esse discurso político ele se presta a uma ideologia específica, ocorre uma refração de dupla ideologia. Aqui, na teologia, isso aqui também é considerado, de certa forma, uma ideologia. Mas quando entra aqui na esfera política, muitas vezes essas ideologias, elas deformam de tal maneira o discurso religioso que nós devemos tomar muito cuidado. E qual é perigoso, Kardec? Então, e aí? O que eu faço? Perceba, esse discurso bate de frente com o primeiro, o maior de todos os mandamentos. Qual é o maior de todos os mandamentos? Nós já falamos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amarás o próximo como a si mesmo. Se ele faz você não amar o próximo, tem alguma coisa errada nesse discurso religioso. Pense duas vezes. Seja esse discurso qual for. Escutou? Discurso religioso? Uma profecia não sei do quê. Olha, essa profecia significa isso. Ele faz você não amar ao próximo como você mesmo? Desconfie. Aí o autor da lição segue. Leia Gênesis, ele vai falar um monte de passagem aqui, eu separei uma por uma aqui para vocês, eu abomino esse tipo de coisa, sabe, pegar um monte de passagem, é muito melhor pegar uma num contexto só e aplicar, mas tudo bem, vamos seguir aqui. O que esses textos nos dizem sobre o plano maior de Deus em oferecer a terra de Canaã aos israelitas? Vamos um por um lá, então. Vamos lá. Primeiro texto. Basicamente é que o povo era ruim. Resumindo. Aí bota as letrinhas lá e a musiquinha. Vamos lá, gente. O primeiro texto... Aqui. Gênesis 15:16. Na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Aqui, Deus promete a Abraão que sua descendência herdará a terra, nesse contexto aqui. Mas há uma condição, né? Uma condição histórica. O tempo do juízo sobre os povos de Canaã ainda não havia chegado, porque a maldade deles ainda não estava completa. É feita uma alegoria aqui, o tal do cálice da iniquidade, né? E se indica ali que essa questão da terra, aqui, ela não era aqui propriamente um direito étnico, mas uma decisão divina, em resposta àquela injustiça do povo local. Leva a gente a crer um pouco nisso, né? Mas a gente não pode ficar só nisso, precisa buscar uma noção de totalidade, né? Mas vamos seguir aqui nesse catamilho aqui que o autor da lição nos propôs, vamos ver se ela é útil para a gente criar essa totalidade. Levíticos 12, 24, 30. Nesse trecho, Deus adverte Israel a não imitar as práticas abomináveis da nação de Canaã. E daí enumera lá, idolatria, imoralidade sexual, sacrifício de criança, etc.
Aí o texto ele vai dizer, gente, que a própria terra vomitou aquelas nações por causa de suas práticas. Israel só poderia permanecer naquela terra se fosse diferente de alguma forma desses cananeus. Isso pode nos levar a crer isso. Deuteronômio 18, 9, 14. Aí lá o que acontece? Moisés alerta o povo que ao entrar na terra de Canaã não deveriam adotar as práticas pagãs dos cananeus. Aí dá alguns exemplos: adivinhação, feitiçaria, sacrifício de filhos, etc. Deus dá a terra de Israel como submissão de povos que a corromperam. Ou seja, a terra da promessa, mas também é uma herança condicionada a fidelidade. Esdras: a terra na qual entrais para possuí-la é terra imunda por imundícias dos povos daquelas terras. Esse texto aqui é pós-exílico, é depois do cativeiro de Babilônia. É muito tempo depois das passagens anteriores ali, né? Esdras lembra que a terra santa foi dada a Deus, mas que ela não deveria ser profanada pela mistura com práticas idólatras dos povos vizinhos. Ele reforça uma continuidade lógica de uma pureza, vamos dizer assim, religiosa e, podemos dizer, moral. Gente, esse discurso pode ser apropriado para descumprir o primeiro mandamento? Tranquilamente pode. Ele é errado? Não. A apropriação, sim. Vamos notar que muitas vezes os discursos morais que criam regras e padrões morais, e o rapaz do bigodinho criou muito esses padrões morais aí. Ele se apresentava como se ele próprio celibatário, vegetariano, celibatário acho que não é, mas vegetariano, como religioso. Ele se apresentava como o que fosse para convencer as massas. O que fosse, ele se apresentava. Mas ele se apresentava como uma coisa boa, bonita, bela, perfeita, santa, separada. Devemos adotar práticas imorais? Evidentemente que não. Só que se nós lembrarmos do que foi o eterno refletido em história, quando ele veio aqui, quando ele se fez carne, com quem que ele andava? Ele disse que ele veio para quem? Ele veio para publicano, que era considerado traidor da pátria. Mas, obviamente, que o publicano que ia se arrepender. Ele andava com as mulheres que eram consideradas as mais imorais, que os homens e que os religiosos tinham vergonha de andar. Ele foi crucificado, o final da vida dele foi entre dois criminosos, dois ladrões, e ele ainda no final da vida ainda oferece consolo para um deles. Então, quem que eram as pessoas que ele não tinha, que parecia que era impossível penetrar? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os religiosos com mais alta posição hierárquica na época. Seriam aquelas pessoas que nós olhamos hoje, nossa, como são consagrados. Agora como nós estamos distante, quando nós ouvimos a palavra fariseu, nós já pejorativo, já criamos uma imagem discursiva negativa. Mas não era essa imagem da época. Não era. Se Jesus viesse hoje, ele com toda certeza, ele andaria com o pessoal do candomblé. Ele estaria lá conversando com o andarilho, com o mendigo, com a prostituta, com o político corrupto. Até com ele, até com o político, obviamente, que com a potencialidade do coração converso, ele estaria andando com essas pessoas. Com o traficante de drogas, Cristo, ele veio ao mundo para levar
salvação para o pecador. Aqueles que não se enxergam pecadores e que não se enxergam com a necessidade de remissão de pecados, não enxergam função para o ministério do Cristo. Quem acha que não tem pecado, não vai enxergar função para o ministério do Cristo. Só que isso, no mundo real, no mundo social e no mundo concreto, não é tão simples de identificar como vocês imaginam. É muito mais difícil de identificar. No nosso meio religioso, existe muito isso. O lobo em pele de cordeiro não é o pastor da igreja que pregava no púlpito e cometeu adultério. O lobo em pele de cordeiro é aquele que prega no púlpito um discurso religioso que faz o irmão da congregação deixar de amar o próximo e nem perceber que deixou de amar o próximo através de um sermão, de um discurso, de um pastor, de um ancião, ou até de um irmão da igreja. Vou seguir. Precisamos ir além do livro de Josué para entender quão grave era a iniquidade das nações. É que ele começa a tentar fazer aquela justificação, né? Que o autor do texto não se preocupa. Ele dá pequenos detalhes aqui ou ali, mas ele não se preocupa com isso, e daí às vezes nós vamos buscar em outras esferas discursivas essa justificação. Podemos encontrar indícios do fato de que essas práticas abomináveis incluíam sacrifício de crianças, adivinhação, feitiçaria, necromancia, espiritualismo. O sacrifício de criança é a imagem discursiva aqui que ela salta a questão dos olhos, né? Mas é igual o Alexandre estava colocando, sabe, no começo aqui. Tem coisa que a gente tem que ficar na caixinha da dúvida. Eles sacrificavam criança. Então vamos entrar lá, vamos matar cachorro, vamos matar criança, vamos matar tudo. São coisas assim que eu já conversei, inclusive, com o Alexandre, eu coloco ali na caixinha da dúvida, porque eu entendo que eu não tenho condições de entender esse tipo de coisa, porque eu estou muito distante no tempo, e eu acho uma baita de uma inutilidade ficar arrumando desculpa no meu tempo. Eu acho que é muito difícil, sabe, fazer isso que o autor da lição está tentando fazer e trazer uma resposta realmente favorável. Nós não vamos, está muito longe na história. O Alexandre pode falar melhor do que eu sobre isso. Quanto mais longe do tempo, menor é o número de documentos, menor é o número de achados arqueológicos que sejam possíveis para a gente construir um fato histórico. Então, assim, tentar encontrar na história alguma coisa de 3.000, sabe, nem precisa de 3.000, de 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 anos atrás. Quanto mais para trás você vai no tempo, menos documentos históricos você tem. Então, não vamos encontrar essa resposta. Ricardo, principalmente essas nações, né, que foram completamente dizimadas, e Deus, inclusive, ordenava queimar todas as propriedades, né, que seriam ali os ídolos, as coisas todas. Então, a chance de encontrar qualquer evidência é menor ainda, né? Menor ainda, com certeza, né? Aí, seguindo aqui, ele vai seguir aqui, ele vai falar de algumas descobertas, religião, sociedade cananita, a cidade de Has-Shamra, trouxe mais informações, né? Esses registros mostram que a condenação dessa cultura não era apenas compreensível. Eu não sei se mostra mesmo, sinceramente não acho. Que era totalmente justificável. Não era totalmente justificável, também não acho, forçar muito a barra, que endeusar a nossa ideologia. Eu compactuo com a mesma ideologia, só que eu não vou dizer que historicamente temos documentos que possam dizer que era totalmente justificável. Até porque justificada, cara, nós estamos falando de um juízo de valor. Isso é valoração. Isso não é ciência. Isso não é... Valoração, ela é algo muito individual, muito
de cada um, sabe? A religião cananita se baseava na crença de que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade eram controlados pelas relações sexuais entre os deuses e deusas. Assim, eles entendiam a atividade sexual das divindades em termos de seu próprio comportamento sexual. Os seus rituais religiosos envolviam práticas sexuais que tinham o objetivo de incitar os deuses e a deusas a fazer o mesmo. Esse conceito deu origem à chamada prostituição sagrada, na qual homens e mulheres se envolviam em ritos e orgias. Tudo isso como parte de suas práticas religiosas. Ok, beleza. E o que nós temos de achado religioso que nos mostra que naquela época onde Deus falava que o cálice da iniquidade deles não tinham transbordado, elas não aconteciam. Elas começaram a acontecer só depois. Entende? Será que esse realmente foi o ponto decisivo? O texto dá alguns indicativos. É isso, é isso, é isso, é isso. Agora, dizer que temos achados arqueológicos, ok. E esses achados arqueológicos, naquela época que o cálice da iniquidade não tinha transbordado, essas práticas elas não existiam. Eles comprovam isso. Se eles comprovarem, até podemos começar a tentar achar um indício mesmo. Se não for suficiente para comprovar, é forçação de barra. Vamos lá, vamos seguir. A religião cananita se baseava... Eu já li isso. Uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os seus deuses, os deuses que adora. Como resultado dessa compreensão de suas divindades, não é de admirar que as práticas religiosas do cananeus incluem sacrifício de crianças, contra os quais a Bíblia faz advertências específicas. E é óbvio que o povo judeu ele não tinha essa prática do sacrifício de crianças. Inclusive, na hora que nós falamos de sacrifício de crianças, lembramos imediatamente de Abraão e de Isaac e do cordeiro que é trazido como um substituto dessa oferenda. Então tem uma questão de contrário ritualístico aqui que é apresentado na Torá, né, que quebraria totalmente a lógica interna do judaísmo da época. As evidências arqueológicas confirmam que os habitantes de Canaã ofereciam regularmente seus primogênitos em sacrifício aos deuses. Na verdade, aqui o autor já vai trabalhar como sendo demônios, ou simplesmente criações da mente humana, né? Talvez nem fossem, digamos, demônios, né? Inventaram um nome lá e criaram um culto. Pequenos esqueletos infantis esmagados encontrados em grandes jarros com inscrições devotos testemunham da religião degradante dos cananeus e do que isso significava para muitos de seus filhos. A eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão repentina tomada por Deus no momento em que estava prestes a dar a terra de Canaã aos israelitas. Não por toda essa descrição que o autor fez, eu acredito nisso pela fé. Pura e simplesmente pela fé. Entendendo que não vou conseguir encontrar documentos históricos que comprovem exaustivamente esse tipo de ilação. O texto, ele se preocupa muito pouco em justificar do porquê daquilo. Mas nós vemos que há uma preocupação no texto exaustiva, e não é só de um livro, é em todo o livro, de mostrar que existe um comando, e esse comando não é humano. Que toda vez que o comando humano tenta fazer alguma coisa, dá errado. Toda guerra, no texto. Agora eu vou voltar para a estilística do texto, da Torá, dos profetas, dos reis. Toda vez que veio uma coordenada, uma mitzvah, um ensinamento, um dito do Altíssimo, num sentido X, e o homem age no sentido Y, deu errado.
Toda vez. Essa ordem, esse desígnio é exaustivamente explicado? Não é exaustivamente explicado. E o que eu posso trabalhar isso para os dias de hoje? Tomemos muito cuidado com humanos querendo criar discursos que hibridizam religião, teologia, política dentro da sociedade, que levem, que gerem um sentimento tal de ódio, de estigmatização, de racialização por um grupo X específico de pessoas. Independente da etnia. Independente de qual etnia nós estamos falando. Tomar cuidado com isso. A Torá é exaustiva em apontar que nessas chamadas guerras divinas, é o sobrenatural, é o divino que está no comando. Agora eu entrego para o Alexandre. Bom, seguindo para a lição de segunda, o título dela é O Juiz Supremo, e a gente tem ali um conjunto de textos que ressaltam o caráter de Deus como juiz, como um juiz justo, que sente indignação todos os dias, um juiz que é contemplado pelo céu nos seus atos de justiça, um juiz que julga com equidade, que há de julgar vivos e mortos, um juiz que promete galardão, que promete uma coroa que vai ser reservada para aqueles que forem salvos. Mas eu quero destacar em especial que é um juiz que julga com misericórdia e que proferiu uma sentença sobre os cananeus. Ali na lição de domingo tem uma preocupação em pintar toda a maldade que os cananeus cometiam. E aí é importante que a gente entenda a ação de juízo de Deus sobre os cananeus como um momento de fazer cessar a iniquidade. E o que é iniquidade, né? A gente corre o risco de se aproximar dessa questão a partir de um corte do pânico moral. E os cananeus faziam coisas erradas, e por fazerem coisas erradas, por serem pecadores, eles precisavam ser destruídos. A coisa mais abominável para Deus é a violência, a opressão e o abuso contra os filhos dele. E permitir que, na narrativa da lição, é esse o argumento, né? Permitir que a violência dos cananeus se perpetuasse era permitir que continuasse sendo feito abuso, violência e opressão contra as vítimas dos cananeus. Entender esse juízo de Deus à luz de Gênesis 18, 25, traz mais corpo, mais substância para o texto. Porque nessa passagem de Gênesis 18, a gente tem a promessa do julgamento sobre Sodoma e Gomorra, que também foi um julgamento severo que Deus derramou. E ali, Abraão fala, longe de ti matares o justo com o ímpio. Abraão conhecia o caráter de Deus. E Abraão sabia que Deus não iria matar o justo junto com o ímpio. Então, quando a gente olha para a situação dos cananeus, a gente precisa, pela fé, colocando na caixinha da dúvida, como o Ricardo falou, muita coisa, mas pela fé entender que Deus é um justo juiz e que quando ele age no seu juízo, ele age no sentido de fazer cessar uma opressão, uma violência, um sofrimento que era feito contra aqueles que eram vítimas dos cananeus. Não porque os cananeus eram malvados contra si mesmos, não porque os cananeus tinham vícios, não porque os cananeus eram pecadores, mas porque a conduta deles perpetuava o sofrimento e a miséria de outros. De dentro do próprio povo dos cananeus, né? E aí a gente vai para a lição de terça-feira, que
também tem um sentido que enriquece essa leitura, essa interpretação. Quando eu estava conversando com o pessoal antes de começar a gravar, né, estava conversando com o Ricardo, aí a gente falava, parece estranho o texto, né, porque assim, os cananeus matavam as criancinhas, eles eram maus. Logo, o que o povo deve fazer? Invadir e matar os cananeus, as criancinhas, as mães das criancinhas e os animais. Então, assim, para parar de matar a criancinha, eu vou matar todo mundo. E aí é entender que nem todo mundo morreu nesses povos. O que precisava ser quebrado e exterminado não eram as pessoas, mas era a organização social que permitia a essas pessoas perpetuarem os seus atos de violência. Então, o que tem que ser destruído não é cada um dos únicos cananeus individualmente. O que tem que ser destruído é a organização política, religiosa e social que permitia aos cananeus perpetuarem a sua violência. Isso está bem visível num conjunto de textos de terça-feira. Êxodo 23, 28 a 30, Êxodo 33, verso 2, 34, 11, Números 32, 52, Deuteronômio 7, 20, depois Êxodo 34, 3, Deuteronômio 7, 9, 12, 31. É um conjunto amplo de texto. É impossível a gente ler todos eles aqui. Vamos pegar qual que é o espírito desses textos que vai se repetindo, né? Qual que é o corpo desses textos. Primeiro, quando vai falar do povo, fala que ele seria lançado fora da terra, lançado fora da terra, lançado fora da sua presença. E quando vai falar das estruturas religiosas e políticas, aí fala da quebra, aí fala da destruição, aí fala de esmiuçar. Todo mundo morreu dentre os cananeus? Não. Nem todo mundo morreu. Mas eles foram expulsos da terra. E por serem expulsos da terra, quer dizer que eles foram destruídos enquanto unidade política, administrativa, social e religiosa. Mas os cananeus continuaram existindo enquanto pessoas individuais. No processo de destruir esse sistema de opressão, muitas pessoas morreram. Só que muitas pessoas fugiram também. É confortável para mim pensar isso? Não é. É ainda mais desconfortável quando eu penso que tem gente que ainda hoje utiliza as guerras, como o Ricardo falou, descritas no livro de Josué, para justificar violências e guerras hoje. Eu só quero terminar a minha contribuição nessa semana com o texto de Gálatas 3:28. O texto de Gálatas 3:28 fala que não pode haver mais nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, nem coisa alguma. Não pode ter mais essa divisão. Não pode ter mais judeu e não pode ter mais grego, quer dizer que Deus não tem mais um povo escolhido. Entenda, Deus não tem mais um povo escolhido. Repete esse mantra quantas vezes você precisar. E diz mais. Não existe mais a condenação sobre um povo, como aconteceu com os cananeus. Não tem mais o povo escolhido, mas não tem mais também a condenação contra uma sociedade inteira que precisa ser destruída. Porque hoje, gente, se a gente parar para pensar na sociedade que tem que ser destruída, nós somos os cananeus. A gente corre se identificar com o povo de Israel invadindo, né? Mas o cananeu sou eu, o cananeu é você, porque eu que vivo dentro de um sistema de opressão e de violência. Eu que vivo num sistema que permite matar a criancinha. Eu que vivo num sistema de adoração absolutamente hedonista, que coloca como alvo da adoração o ser humano. Eu que vivo num sistema que tolera a exploração, o tráfico sexual de mulheres. Eu que convivo com isso. Portanto, se a gente parar para pensar numa sociedade que deve ser julgada,
é a nossa sociedade. Nós, como todo o planeta Terra, somos os cananeus. E como que vai ser o processo de juízo agora, gente? É Deus descendo do céu, descendo com fogo e enxofre e destruindo toda essa sociedade. Essa é a promessa apocalíptica, né? Só que é destruir para matar todas as pessoas? Não. Haverão aqueles que se arrependerem e que aceitarem a salvação, que individualmente, enquanto pessoas, vão sobreviver. Mas esse sistema político, esse sistema econômico, esse sistema religioso que tem na Terra hoje, tudo isso vai passar. Lembre-se, quando você se sentir tentado a julgar um povo inteiro, escolhido por Deus, ou condenado por Deus, lembre-se do que diz em Gálatas: não pode mais haver nem judeu nem grego. Deus não trabalha no atacado. Tá contigo, Marcos? Obrigado, Alexandre. Pode falar, Ricardo. Eu quero ler dois versículos aqui só. O primeiro versículo está lá em Efésios 6,12. Diz o seguinte: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Segundo, Coríntios 10:4. As armas de nossa milícia não são carnais, ou seja, não são humanas, não são desse mundo, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Aí continua, derrubando os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência em Cristo. Então, é isso. A diferença dessa, que não é propriamente uma transição, né, mas é o Novo Testamento expõe melhor isso que o Alexandre... isso que no Velho Testamento, que a gente tem que colocar coisinhas na caixinha da dúvida, o Novo Testamento deixa muito claro. Vai lá, Marcos. Obrigado aí, Ricardo, Alexandre, e já agradeço também ao Lúcio pelos comentários futuros. Bom, na parte de quarta-feira, eu vou tomar a linha da lição aqui primeiro, depois eu quero fazer alguns comentários também a respeito dessas batalhas todas que aconteciam lá, né, e dessas coisas que ficam, né, martelando na nossa mente. Não tem como você ler a narrativa bíblica e Deus falando assim: entrem e mate todas as crianças, tudo que tiver fôlego, todos os animais, Se você lê isso e não se escandaliza, o problema não está em nós que estamos nos escandalizando, está em quem não se escandaliza, porque... E quando eu falo escandalizar de Deus, tá? Escandalizar da atitude divina, mas depois no final eu vou amarrar isso, né, para a gente tentar entender um pouquinho. Na parte de quarta-feira, o título é o livre-arbítrio. Ele nos pede para ler alguns textos que demonstram que em algumas cidades Deus ordenou paz, e para outras cidades o destino era o contrário, era destruição, que é como eu citei aqui, né? Era destruição completa, era tudo que tiver fôlego, era queimar a cidade completamente e não deixar nada vivo. E aí o autor usa aqui um termo hebraico que ele diz que significa condenado, amaldiçoado, que era o termo que era usado contra essas cidades, né? Então era condenado, amaldiçoado, entregue à destruição, animais, objetos inanimados de maneira completa e irrevogável dentro daquele domínio. Precisamos entender o conceito e a prática, né, desse termo hebraico, que significa todas essas palavras que eu já citei, como a eliminação de um povo no contexto de guerra à luz do conflito de Yahvé
com as forças, com Jeová, né, com as forças do mal. O autor continua aqui dizendo que desde o surgimento do pecado no mundo não há neutralidade, ou estamos do lado de Deus ou contra ele. E aí, ainda continuando aqui, ele diz que essa destruição toda, né, o juízo de Deus, demonstra o juízo de Deus contra o pecado e o mal. Então Deus estava atuando ali contra as maldades que ficam bem claras lá em Deuteronômio, né, no Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 10 ao 14, ele diz claramente as práticas que ocorriam ali, que eram práticas de sacrifícios de crianças e tudo mais, e ele então ordena a destruição, especialmente para que o povo de Israel não adquirisse aquelas práticas, né? E aí o autor parece que foi muito feliz aqui na lição de quarta-feira, quando ele deixa bem claro que essa guerra, ou essa destruição, ela não tinha nada a ver com um povo especificamente, ou com uma ânsia nacionalista da parte de Deus. Deus não estava defendendo um povo contra o outro. Ele diz assim, portanto, a decisão de Deus em destruí-lo não foi arbitrária, ou seja, não foi algo que Deus simplesmente decidiu sem um julgamento, como nós vimos lá em Gênesis, no capítulo 15, Deus fala, essa cidade será destruída no futuro, mas hoje o cálice da sua maldade ainda não se encheu. E não foi, então, portanto, não foi arbitrária, não foi de nenhuma forma, Deus não fez um juízo sem que eles merecessem, e nem foi nacionalista, não fala assim, eu preciso de terra para Israel é meu povo querido, e agora eu vou destruir essa nação aqui para que eles se estabeleçam nessa região. Então, Israel, aí outro aspecto que eu achei que ele foi bem feliz aqui, que ele diz assim, Israel poderia esperar o mesmo destino se adotasse o mesmo estilo de vida dos cananeus. Deuteronômio 13 deixa isso bem claro. Então, se eles se voltassem para as mesmas práticas, eles também seriam destruídos. E foram destruídos. A Israel do Norte foi completamente destruído, perdeu completamente. A única coisa que restou ali foram os samaritanos, que eram um grupo de pessoas que vinham de descendência judaica, mas que não tinha nem como comprovar, porque já tinham casado com outras nações e tudo mais. E o povo de Judá também foi para o exílio, foi destruído, e Deus, pela sua misericórdia, os trouxe de volta. Porque senão a nação teria sido toda destruída, por conta de práticas. Então, o juízo de Deus não é contra um povo, não é contra uma nacionalidade, não é contra uma raça, mas contra o pecado. Se ele tiver que se levantar contra o seu povo, ele vai se levantar também, né? Então, aí o autor conclui aqui dizendo, portanto, as pessoas não eram arbitrariamente protegidas ou destruídas. Aqueles que se beneficiavam do relacionamento com Jeová podiam perder essa condição privilegiada caso se rebelassem, e aqueles que seriam entregues à destruição podiam submeter à autoridade de Jeová e viver. Então ele citou aqui 3 exemplos, né? Que 2 deles positivos, que foi de Raabe e os gibeonitas, que apesar de usar ali de técnicas que nós já discutimos em lições passadas, né? Eles usaram técnicas que eram como mentira e engano, né? Mas eles se renderam a Deus e foram beneficiados por isso. Mas também tem um exemplo de Acã, que tomou o caminho contrário, que ao invés de obedecer a Deus, ele se colocou em rebeldia contra Deus e foi eliminado do meio do povo, não só ele, como toda a sua casa, né? Então, a lição de quarta-feira, ela nos traz esse elemento. Deus não tem um povo preferido, Deus não tem mas sim, ele está lutando contra o pecado, contra a preservação do culto ao Deus verdadeiro, dos princípios do Deus verdadeiro, da lei do Deus verdadeiro, que reflete o caráter desse Deus. Ok? Aí na parte de quinta-feira,
fala do Príncipe da Paz. O título da lição é o Príncipe da Paz. E aí nós lemos lá em Isaías 9, verso 6, 11... 9, verso 6, especificamente, Jesus é referido ali, né, o Messias vindouro, né, esse texto foi escrito 650, 750 anos antes de Jesus nascer. Ele é referido ali como príncipe da paz. Ele fala: o menino nos nasceu, um príncipe nos deu, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, né? Então é uma referência clara a Jesus para nós que somos cristãos, né? E aí ele é chamado também de... Diz aqui que haveria paz. Esse texto, o leão e o cordeiro pastando junto, as promessas de paz em Israel, como Isaías 60 também, Isaías 66, essas profecias, elas são vistas como profecias clássicas. O que é uma profecia clássica? Ela tem uma aplicação imediata, ela também tem uma aplicação profética, uma aplicação escatológica. Então, o que Deus estava oferecendo, na verdade, era paz para Israel. Uma paz condicional. Uma paz condicional. Ele diz assim: eu vou ser o seu escudo, eu vou ser o seu muro de proteção. Ele fala: Israel não vai precisar de muro, porque eu vou ser o muro ao redor de Israel. Eles vão crescer tanto que eles não vão ter como construir muro ao redor, mas eu vou ser um muro. E lembrando que esse Israel era o Israel religioso, era Israel do qual nós fazemos parte hoje, o Israel espiritual, né? Então o autor também nos pede para ler 2 Reis, no capítulo 6, versos 16 a 23, que é aquela história de que quando Eliseu conduziu um grupo do exército sírio para dentro da cidade, e ao invés de matá-los, né, até porque eles estavam cegos, não tinham nem como lutar, ele ordena servir um banquete para eles, né? Isso foge completamente do padrão das guerras do Antigo Testamento, mas eu gostaria muito que as guerras fossem todas assim, né? Que Deus tivesse tomado essa atitude. Estou falando aqui de um sentimento meu, né? Não colocando em juízo, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, o juízo de Deus. Eu não estou julgando Deus, eu estou falando do meu ponto de vista, né? Então, o autor continua aqui dizendo: considere a história dos sírios sendo alimentado por iniciativa de Eliseu em vez de matá-los. Aí o autor usa isso aqui como se fosse um demonstrativo de que Deus é o Deus da paz. Mas nós, como eu disse, essa não é a regra. Essa foi uma exceção, né? Agora eu vou ler alguns textos aqui que eu considero que são importantes para que a gente possa compreender essas batalhas sob o ponto de vista de quem é religioso e quem crê em Deus, né? Eu até quero argumentar alguma coisa antes, que é o seguinte: outro dia eu estava vendo um vídeo, né, de um podcast desse que o Rodrigo Silva participou. Eu vi, na verdade, um pequeno recorte, porque os podcasts costumam ter 3 horas e às vezes eu não tenho tempo para assistir um negócio desse tamanho, né? E aí eu vi um recorte que alguém perguntava assim para o Rodrigo Silva: as descobertas modernas comprovam a veracidade da Bíblia? Aí ele falou assim: olha, a veracidade da Bíblia para quem é religioso está fundamentada em Deus, em quem Deus é, e não em provas arqueológicas, né? A gente volta lá para a lição de segunda-feira, que o autor traz ali alguns elementos arqueológicos. Aquilo justifica o que Deus fez? Não, o que justifica é o fato de que nós reconhecemos Deus como um Deus justo. Mas eu não entendo a justiça dele? Não entende. E o fato de você não entender não significa que ele foi injusto. Se você crê em um Deus justo, as atitudes que Deus tomou no passado, que ele gasta o total de 0 linhas tentando se justificar, ele não advoga a lição toda da semana foi advogando em favor de Deus, enquanto que Deus não advoga em causa própria em momento nenhum e nem pede para que façamos isso. Ele só fala: eu sou justo, e cale-se diante de mim toda a terra. É isso. Eu sou justo, fica quieto. É isso. Todo o fundamento se você crê em Deus, crê somente nisso. Fala: se Deus fez, tem um motivo. Agora,
o juízo de Deus é contra quem tem muito contra quem tem muito pecado, o juízo severo de Deus é contra quem tem muito pecado. Olha só o que diz lá em Lucas, no capítulo 12, verso 47. Eu vou ler o verso 46 também. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera, e numa hora que não sabe, e punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo, que fez muita maldade, que sacrificou crianças, que fez coisas muito ruins, não. Aquele servo que conheceu a vontade do Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Percebe que o juízo de Deus mais severo não é contra uma nação pagã do Antigo Testamento. É contra aquele que tem muito conhecimento, mas não usa o conhecimento que tem para a glória de Deus, não usa para a sua correção. E aí ele continua dizendo, verso 48, mas aquele que não conheceu e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Ou seja, o juízo não será tão severo. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito foi confiado, muito será pedido. Esse é o primeiro texto que eu quero ler. Então, Deus ele tem um juízo severo, não contra os cananitas. Nós não sabemos as atuações de Deus ali entre os cananeus. Existia profeta de Deus entre eles. Balaão era um profeta de Deus e não estava no meio do povo de Deus. Estava ali entre eles. Nós não temos os registros do que foi operado ali entre aquele povo para que chegasse ao juízo. Outro texto que eu quero ler está em Mateus, no capítulo 11, versos 21 a 23, que diz assim: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo eles teriam arrependido e vestido roupas de saco e cobridos de cinza. Verso 22. Contudo vos digo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Verso 23, por favor, Lúcio. E tu, Cafarnaum, porventura será elevado até o céu, até o inferno descerá? Porque se em Sodoma se tivesse operado milagres que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Percebe? Aí mais, também, e contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para ti. Então, o destino daquelas crianças, o destino dos sodomitas, o destino de pessoas individualmente não está decidido com o juízo que foi lançado sobre elas. Nós que cremos na ressurreição, cremos em um Deus justo que julga cada pessoa individualmente. Então, é isso, o juízo de Deus ele não se completou naquele momento. O juízo de Deus ele será com misericórdia para quem merece misericórdia naquele contexto. E outro texto, aí para finalizar, Jeremias capítulo 12, verso 5. Quando Jeremias reclama da maldade e reclama e fala para Deus assim, por que o Senhor não está tomando atitude nisso aí? Questiona Deus. Deus diz assim para ele, se você correu com homens e se cansam, como poderá competir com um cavalo? Se vocês tropeçam em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? O que ele está querendo dizer aqui? O que você entende de justiça, Jeremias? O que você entende de justiça, Alexandre, Ricardo, Lúcio, Marcos? O que você entende de justiça para me questionar? É isso. Se você correr com um ser humano, ou seja, entre humanos nós não conseguimos ser justos. Você vai ser justo diante de Deus? Se você se cansa correndo com um cavalo, correndo com um humano, como é que você vai competir com um cavalo? Como que nós vamos competir em termos de justiça com Deus? É isso que Deus está nos dizendo. Ele está falando, confia. Confia, porque no final tudo vai ser esclarecido. Deus não gastou nada para esclarecer o seu juízo até agora, mas nós teremos 1000 anos examinando cada caso e Deus se demonstrará justo em cada um deles, é o que eu creio. Se você crê dessa forma também, então leia esse texto, leia com indignação, mas espere o final.
espere a resposta de Deus, porque a resposta de Deus em relação a isso ainda não veio. Que Deus nos abençoe e que possamos continuar confiando no Senhor, apesar das nossas dúvidas, né? Lúcio? Isso aí, Marcos. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Valeu, Ricardo. E mais uma vez, estamos aqui agora nas perguntas para consideração de sexta-feira, só para recapitular um pouco do que já foi falado aqui e colocar talvez uma aplicação prática em nossas vidas. Diz assim a primeira: Deus é o nosso juiz pessoal, bem como o juiz supremo do universo. O que isso significa, né? O fato de Deus ser o juiz é fundamental para o evangelho e para a nossa salvação, né? Com certeza, né? E se Deus não fosse o juiz, com certeza eu estaria muito mais preocupado. Imagina a justiça na mão de homens, né? Imagina essa justiça que é para ser cega, surda, muda, e você vê que, na verdade, ela é corrupta em todas as suas maiores essências, né? Então, realmente, Deus é o nosso juiz, e isso me traz até mais conforto, porque Ele me conhece melhor do que a mim, como o Marcos colocou. Ele vai julgar cada um individualmente. Ele não julga placa, ele não julga comunidades, ele julga indivíduos, né? Então, fique na paz. A segunda pergunta diz assim: a história dos cananeus nos ajuda a compreender a paciência e a justiça de Deus. Como refletir o caráter de Deus na maneira de lidar com os outros, né? E aí o Ricardo trouxe essa questão de que nós, se alguma fala, se algum raciocínio, se alguma ordem, né, faz você sentir que você está indo contra os 2 grandes mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, sabe? Isso vai, com certeza, indicar para você que você está errado, né? Jesus deixou bem claro, o povo de Israel, na verdade, deveria ter, né, como foi recapitulado aqui, eu retomo esse assunto, sabe? O juízo de Deus foi aplicado em cima do seu próprio povo, tal qual a palavra de Deus falou. Assim como o povo, né, alguns povos gentios foram dispersos, foram castigados, foram extintos, nós tivemos aqui muitas tribos extintas, dispersas e castigadas, né? Então, nosso Deus não é um Deus de seita, de elitista, né, que fica passando pano, né, usando aí o termo mais comum hoje, passando pano por erros e coisas que acontecem dentro da sua própria comunidade, entre aspas, né? O terceiro diz assim: por que Deus respeita a nossa liberdade de escolha? Né? Aí é a questão da lição sobre o livre-arbítrio, né? E qual a relação entre amor e livre-arbítrio? Nesse momento aqui, mais uma vez, né, a gente retoma a questão de que Deus quer que cada um, né, na luz que lhe é dada, nas escolhas que são colocadas diante de ti, cada um faça a sua escolha. E essa questão da relação do amor pelo livre-arbítrio, né, eu acho assim, quem tem filho vai entender um pouco mais, sabe? Porque muitas vezes a gente chega para os nossos filhos e fala para ele: não vai aí. Eu tenho um Murilo aqui, eu posso pôr o exemplo dele. Murilo, não vai. Murilo, não vai. Murilo, não vai. E chega um momento assim que por amor a ele, sabe? Eu falo assim: tá bom. Aí ele vai, se estrupia tudo, tadinho. E ele aprendeu que quando ele é culpado, ele não chora muito, né? Daí ele fica assim, meio que eu que fiz o erro, né? Para usar um termo aí mais leve. Então, o amor, o livre-arbítrio, sabe? Trabalha nesse sentido que muitas vezes a gente ama, mas por amar a gente não pode impedir a pessoa de escolher, né? Eu trabalho com adolescentes, vocês pais aí que têm filhos, entenda isso, sabe? Muitas vezes você precisa orientar, você precisa, às vezes, fazer como o pai, né, do filho pródigo, né? Orientar, falar: é isso que você quer, filho? Você tem certeza que você quer? E deixar a pessoa escolher e orar a Deus, né? Como muitos pais fazem, orar para que ele coma a lavagem de porco e volte. Mas a gente sabe que cada um vai ter a sua escolha. Então, que você entenda isso, sabe? Até com próprios amigos, né? Quantos amigos eu já tentei empurrar a Bíblia, porque eu falo assim: você tem que aprender. Depois eu entendi que, sabe, por eu amar esse meu amigo, eu tenho que respeitar as escolhas dele, né? Quem sabe um dia ele seja despertado, ele deixa o Espírito Santo trabalhar, mas eu tenho que respeitar, né, a escolha das pessoas. E é isso que às vezes nós não vemos na prática de muitos, sabe? Que quer forçar,
que as pessoas façam exatamente o que elas querem, e elas começam a se tornar uma figura bastante perigosa, elas começam a se tornar praticamente a voz de Deus. E essa semana, né, temos aí notícias de que está acontecendo coisas lá na América do Norte, coisas assim que você fala, realmente está acontecendo, né, de pessoas, de gabinetes, de comitês, e pessoas religiosas já praticamente falando, né, que ela é a voz de Deus, quando ela fala, é a voz de Deus falando, né? Então, nós estamos aí passando por tempos, iniciando alguns tempos que serão bem difíceis. E o último tema aqui, última questão, embora o Antigo Testamento contenha histórias de guerra, ele prevê um futuro de paz. E a pergunta é, qual é o papel dos cristãos na promoção da paz? Qual que é o nosso papel, irmãos? Sabe, a gente já trouxe esse assunto resgatando ainda mais, né? Qual que é o nosso papel diante de conflitos? Na semana passada a gente perguntou, né, como a gente se sente quando tem lados a escolher, né, e você fica triste porque alguém não escolheu o seu lado, né, e na verdade não deve haver lado. E é a mesma coisa aqui. Nós devemos ser, sim, promotores de paz, sabe? Não é fácil lidar, não é fácil às vezes ser humilhado, não é fácil às vezes ser ridicularizado pelas suas crenças, pelas suas escolhas, né, dentro aí de universidade, de trabalho, de empresa, e às vezes a gente quer revidar no mesmo nível, sabe? Meio que arma com arma, sabe? Dar tiro com tiro. E o que eu tenho aprendido e experimentado é que quanto mais a gente segue essa questão da promoção da paz, quanto mais a Bíblia fala, né, que seremos perseguidos, seremos injuriados, seremos criticados, né, pelo Evangelho. Não é porque você está devendo cartão de crédito que você está sendo perseguido, é perseguição do inimigo. Não, isso aí não é perseguição do inimigo, não, é você que paga as contas. Mas se você realmente está sendo perseguido, porque você simplesmente está pregando, tentando seguir a verdade, tentando colocar alguma prática verdadeira lá no seu setor, ou realmente repudiando alguma prática que você vê que não é certa, e aí você vai ser perseguido, com certeza, fique em paz. A gente tem que promover a paz e não ficar, né, semeando ou criando lados para que entremos em conflitos aí onde quer que nós estejamos, seja no trabalho, principalmente dentro da igreja. Mas é isso aí, pessoal. Valeu pela sua companhia. 1h20 e poucos minutos. Nos vemos agora já no 6º tema, já quase na metade dos 13 temas, o inimigo interno. E esse tema, sim, mais uma vez, vai nos trazer aqui muito conhecimento, muitas reflexões. Porque, como eu acabei de falar, é fácil culpar os outros, mas é difícil ter uma reflexão e culpar a si mesmo. Vamos nos despedir, então. Peço que o Marcos nos despeça com uma oração. Essa do inimigo interno é uma guerra que, essa sim, vale a pena a gente guerrear, né? Vale a pena a gente entrar nessa guerra, né? Mas outras guerras não. Vamos orar. Santo e bom Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos revela um Deus amoroso, um Deus bondoso, e nos dá provas suficientes do Teu cuidado, da Tua proteção, especialmente, Senhor, quando o Senhor decide enviar o Teu próprio Filho a nos salvar. E isso, Senhor, nos dá a garantia de que até mesmo aquelas decisões tomadas pelo Senhor, que nós não compreendemos, elas refletem o caráter de um Deus que é amoroso, que é bondoso e que é justo acima de qualquer justiça humana. Por isso, Senhor, nós mais uma vez entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, mais uma vez entregamos a nossa confiança e aguardamos, Senhor, o dia em que o Senhor vai descortinar diante da nossa mente todas as coisas que nós ainda não compreendemos. Nós te pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, que o Senhor nos perdoe as falhas e nos ajude a corrigir o nosso comportamento que pode estar nos levando à condenação. Te pedimos também, Senhor, que o Senhor abençoe cada pessoa que nos acompanha aqui, cada ouvinte, que as pessoas estejam também, Senhor, com um espírito de conversão e que os nossos comentários aqui sejam apenas para edificação. Te pedimos Amém. Isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu colocar o nosso 4. Então, pessoal, valeu pela companhia até aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.